Bom dia, senhoras e senhores vereadores, bom dia, público presente. Solicito aos senhores vereadores para que registrem a presença para o início desta sessão ordinária. Com 12 vereadores presentes, 4 vereadores ausentes, sob a proteção de Deus, vamos dar início à presente sessão ordinária. Solicito à senhora primeira secretária que faça a leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente. Temos vetos, projetos e moções. O primeiro deles é um veto ao projeto de lei complementar de autoria do vereador Leandro Palmarini, que altera o Código de Obras e Edificações para prever lixeiras para coleta seletiva nas edificações em que haja área de uso coletivo. Veto total ao projeto de lei complementar de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, o vereador Val, que altera lei complementar para prever manifestação do Conselho de Gestão da Serra do Japi sobre obras e locação de imóveis no território de gestão daquela serra. De autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias, projeto de lei que altera a lei que consolida as leis sobre propaganda para condicionar publicidade de atividades relacionadas ao oferecimento de serviços de ordem sexual. Projeto de lei de autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, o vereador Val, que altera a lei do silêncio para incluir fontes geradoras de ruídos e dar providências correlatas. De autoria do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, o vereador Val, projeto de lei que altera a lei que criou a Reserva Biológica Municipal da Serra do Japi para nela vedar as práticas que especifica. De autoria do prefeito Miguel Haddad, projeto de lei que revoga a lei que reclassifica e autoriza a concessão administrativa de uso ao Sindicato dos Servidores Públicos do município de Jundiaí, de área pública situada em Vila Argos Velha, no centro, para construção de sua sede. De autoria do prefeito ainda, projeto de lei que autoriza convênio com o Instituto Jundiaiense Luiz Braille de Assistência ao Deficiente da Visão para atendimento ambulatorial a pacientes de oftalmologia. De autoria do prefeito, projeto de lei que autoriza convênio com o Serviço Social da Indústria, o SESI, para execução do programa SESI São Paulo Atleta do Futuro e respectivo aditamento e autoriza aditamento e ratificação de convênio anterior correlato. Moção de autoria do vereador Dr. Fernando Bardi, que apoia projeto de lei do Senado, do senador Cristóvão Buarque, que determina a obrigatoriedade de os agentes públicos eleitos matricularem seus filhos e demais dependentes em escolas públicas até 2014. De autoria do vereador José Carlos Ferreira Dias, que repudia os maus tratos a que animais são submetidos em rodeios. Finalizando, senhor presidente, temos um ofício do PROCON Jundiaí que informa o movimento de atendimento do órgão no mês de agosto deste ano. Esta é a matéria que temos iniciando esta 120ª sessão ordinária, senhor presidente. Muito bem, senhora primeira secretária, vereadora Natonelli. Lida, então, nosso pequeno expediente. Essa presidência fará a leitura agora de 2 pautas convites, senhores vereadores, público presente, para 2 audiências públicas. A audiência pública de número 25, 25ª audiência pública, realizar-se no dia de hoje, dia 13 de setembro de 2011, a partir das 19 horas, cujo a pauta convite consta o projeto de lei de número 10.872, 2011, de autoria do vereador Júlio César de Oliveira, que altera a lei de zoneamento e ocupação do solo para prever ciclofaixa nas vias que especifica. E também o convite para a audiência pública de número 26,
A 26ª audiência pública a realizar-se amanhã, 14 de setembro de 2011, a partir das 19 horas, para a discussão do projeto de lei de número 10.736 de 2010, de autoria do novo vereador Fernando Manuel Bardi, que regula o serviço público de transporte de passageiros em motocicletas, o mototáxi. Então, senhores vereadores, fica feito o convite para essas duas audiências públicas. As listas de requerimentos de alçada do plenário, de requerimentos de alçada da presidência e de indicações já foram distribuídas aos vereadores. As listas de correspondência recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores para que registrem a presença para darmos início à ordem do dia. Com 15 vereadores presentes, uma vereadora ausente, portanto, havendo número legal, passemos à ordem do dia. E o primeiro item da nossa ordem do dia é a proposta de emenda à Lei Orgânica de Jundiaí, de número 90, de autoria do novo vereador Durval Orlato, que inclui nas áreas de proteção ambiental as represas para abastecimento de água e seu entorno. Essa presidência recebe o requerimento de número 727, de adiamento para o dia 18/10/2011, da discussão em segundo turno desta proposta à lei orgânica. Está em discussão o requerimento de adiamento. Em votação. Com 14 vereadores votando sim, um vereador ausente, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o adiamento para a sessão do dia 18/10 da discussão da emenda à lei orgânica. Questão de ordem, presidente. Antes de considerar a questão de ordem, vereador Durval Orlato, essa presidência aqui pulou uma parte da nossa abertura, então apenas para que a gente possa fazer essa correção e assim lhe concedo depois a questão de ordem. Tendo as atas da 119ª sessão ordinária e da 20ª sessão extraordinária, realizada em 6 de setembro de 2011, permanecido à disposição dos vereadores interessados pelo período regimental, e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-las aprovadas. Questão de ordem do vereador Durval Orlato. Não, eu não quis ocupar o tempo todo aí da tribuna, apenas para registrar que, embora todos os senhores vereadores tivessem compreendido a importância da proposta de emenda à lei orgânica, aprovado por unanimidade em primeiro turno, noutra ocasião que ela veio aqui à sessão, por um pedido tardio, diga-se de passagem, do secretário Horaci Gotardo, nós pedimos o adiamento por 30 dias, para que a secretaria pudesse estudar, de fato, as represas de abastecimento de água em Jundiaí. Eu digo tardio porque o projeto estava tramitando na casa, já teve audiência pública, votamos a primeira vez, e só agora ele pediu para dar uma olhada com mais detalhe na proposta. Eu não acho que tenha problema algum, mas para a gente manter sempre o bom diálogo aqui, não dizer que intransigência desta casa, dos vereadores, para com
qualquer outra disposição mais técnica ou que venha do Executivo, a gente resolveu adiar por 30 dias até que ele faça ali o levantamento que, junto à secretaria pertinente, achar cabível. Mas eu entendo que é uma medida extremamente importante que a gente adote no município de Jundiaí. Então, foi por esses motivos que foram adiados por 30 dias aí a proposta de emenda à lei orgânica, senhor presidente. Muito bem, nobre vereador Durval Orlato. Fica, então, portanto, adiado para dia 18 de outubro de 2011. Vamos passar agora ao segundo item da nossa ordem do dia. É o projeto de lei de número 10.840, de 2011, de autoria do prefeito Miguel Haddad, que reformula disposições e anexos da Lei de Zoneamento e Ocupação do Solo. Nossa presidência recebe o requerimento de número 726, de autoria do novo vereador Paulo Sérgio Martins, de adiamento para a sessão do dia 8/11, a discussão e votação do projeto de lei. Está em discussão o requerimento de adiamento. Em votação. Adiamento para o dia 8 de novembro. Estamos tendo alguma dificuldade aqui, senhores? Pede pro Doc. Muito bem, senhores vereadores. Com 13 vereadores votando não, 2 vereadores votando sim, e essa presidência que regimentalmente não vota, está rejeitado o pedido de adiamento da discussão do projeto de lei de número 10.840. É que brotou emenda aqui, ó. Já não sei. O Val tira uma tabela inteira. Viu? Ele escreve 4 linhas, exclua-se a tabela. Muito bem, senhores. Vamos passar à discussão e votação do projeto de número 10.840, de 2011, de autoria do prefeito municipal,
Miguel Haddad, que reformula disposições e anexos da Lei de Zoneamento e Ocupação do Solo. Está em discussão o projeto de lei. Com a palavra, o nobre vereador Durval Orlato. Senhor presidente, senhores vereadores, projeto de lei 10.840, de autoria do prefeito municipal, que está alterando a lei de zoneamento e ocupação do solo, que é uma das partes prioritárias do plano diretor na nossa cidade. O projeto foi dado entrada nessa casa já há uns 3, 4 meses, pelo menos, realizado algumas audiências públicas, feito mensagem aditiva, só não foi feita uma nova, porque se utilizou de emenda de vereador para mudar a tabela novamente, de forma que, particularmente, ficou uma certa confusão na cabeça da população e até de alguns amigos aí da imprensa. Estamos discutindo na cidade, foi feito até um seminário internacional para revisão de todo o plano diretor. Estão discutindo nos bairros, eu pude participar no sábado lá em Santa Clara, de discussões regionais sobre o plano diretor. Pouco educativas do ponto de vista da exposição do que é de fato um plano diretor. Normalmente as pessoas que vêm participar já são pessoas que entendem um pouco dessa questão legal, ou seja, não é a população mais ampla que vem participar desses debates, e ainda vão ocorrer novos debates ainda ao longo dessa semana e da semana que vem sobre o plano diretor em diversas regiões e segmentos. É uma atitude que depois de tanto nós cobrarmos, pelo menos isso vem ocorrendo. Eu acho que isso é positivo, nós temos que dizer que é uma atitude que inicia bem esse debate do plano diretor. No entanto, como a gente está discutindo todo o plano diretor e o futuro da cidade, novas formas de zoneamento, lá foi deixado claro que não dá para uma cidade do porte de Jundiaí, e isso já há algum tempo, imaginar que exista um único centro da cidade onde todos os bairros precisam se deslocar para o centro para resolver alguma coisa. Esse conceito mais tradicional, mais antigo, de que as pessoas precisam ir ao centro para pagar suas contas no banco, as pessoas precisam ir ao centro para fazer compras, as pessoas precisam ir ao centro para ter algum lazer, é um conceito antigo de cidade, onde o centro, em torno da Praça da Matriz, é onde se faz a paquera, é onde se faz o passeio. Isso vem lá de trás, das cidades menores, de interior. Numa cidade como está a nossa, com quase 400 mil habitantes, é natural que a cidade precise ter outros centros. O centro atual, ele não comporta mais adensamento, não comporta mais prédios, não comporta mais grandes obras. Por quê? Vários outros mini-centros precisam ser desenvolvidos na cidade para que a pessoa que more lá possa comprar lá no supermercado, usar o banco de lá, ter o lazer naquela região e não precisa ficar se deslocando até o centro, que é o que causa maior problema no trânsito e, às vezes, a acumulação no centro da cidade de toda a população vindo para cá. Esse novo conceito, novo que é uma visão colocada no último seminário, mas não é um conceito tão novo assim, porque cidades mais avançadas e que não tiveram um tradicionalismo tão grande, conseguiram equacionar já há algum tempo. Se a gente for para Brasília, ela tem quase 50 anos. Em Brasília, nós vemos que isso não ocorre. Cada cidade satélite, que lá chama-se assim, é um bairro, um grande bairro, e lá o lazer, tudo acontece naquele. Ninguém precisa vir até o centro, a capital ali, Brasília, para poder resolver todos os seus problemas. Enfim, e aqui nesse projeto, portanto,
tenta-se fazer um remendo. Remendo esse que o principal objetivo é mudar a área da Duratex de institucional para industrial, o que permite, segundo o plano diretor, que se construa prédios de mais de 8 andares, que se construa indústrias, uma série de outras coisas, caso volte à zona industrial. Portanto, eu estou fazendo uma emenda, fiz algumas emendas corrigindo e melhorando essa situação, mas fiz uma emenda permanecendo a área como zona institucional, porque entendo que ali, no grande centro e gargalo do trânsito, não é possível a gente tornar e voltar essa área para a zona industrial. Não dá para usar a Duratex e voltar a ter indústria ou prédios ali. Portanto, teria que permanecer como institucional. Além de outras emendas aqui que eu apresentei, por conta do desdobramento dessa questão que eu estou apontando aos senhores. Senhor presidente, eu estou sem o contador de tempo aqui do lado. O senhor já passou em 25 segundos, vereador. O senhor tem mais 1 minuto. Tá, mas foi tirado para deixar o tempo livre, não? Eu estou sabendo através do senhor agora também. É novidade para mim também, vereador. Tudo bem, eu concluo. Obrigado. Então, eu diria aos nobres pares que se a gente fosse considerar mesmo isso que eu acabei de posicionar, eu queria chamar a atenção para o seguinte. Por que a gente precisa mudar agora isso, se nós vamos até o final do ano receber um novo plano diretor mais amplo, mais geral, e a gente está mudando aqui uma parcela do plano diretor? Para quem já esperou tantos meses, esperar até o final do ano não tinha problema algum. Então, se a gente for olhar de uma maneira mais ampla, fazer um remendo agora não é o ideal. E um remendo que pode complicar ainda mais o trânsito da cidade. É por esse motivo que eu apresentei emendas, outros apresentaram outras emendas, dando conta de algum ajuste que entende que precisa ser feito, mas eu entendo que o projeto como um todo não precisaria dar entrada. Em sendo votado hoje, eu gostaria que os nobres pares considerassem as emendas aqui apresentadas por esse vereador e pelos demais que vão defender as suas emendas aí, de acordo com suas convicções. São essas minhas palavras, senhor presidente e senhores vereadores. Muito bem, vereador Durval Orlato. Continua em discussão o projeto de lei de número 10.840, com a palavra o vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, basicamente na esteira do que o próprio Durval mencionou aqui, né? Eu acho que se cada hora que tentarmos mudar o plano diretor, fizermos uma sessão para isso, vai se tornar uma coxa de retalhos, né? Eu acho que as emendas não tem nada que prejudique, é justamente pelo fato de que, como foi informado, em novembro nós teríamos uma nova revisão, para que não fosse feita a revisão do plano diretor de 2 em 2 meses. Então, acho que poderíamos esperar até novembro para que pudéssemos dar outra olhada. Na esteira do que o próprio Durval falou, temos que ter um pouquinho de calma para averiguar esse caso. Foi essa a razão de eu pedir o adiamento, para que toda vez que haja uma emenda, o plano não venha aqui para casa. Temos que respeitar outras emendas que estão aqui, inclusive uma de minha autoria, tornando o bairro do Campos Elíseos, que é uma zona estritamente residencial, foi aberta para ser comercial, para que se retorne ao plano anterior, tornando-se exclusivamente residencial, para que não se abram comércios naquele bairro de baixa densidade e que sempre foi caracterizado como um bairro residencial. Então, unicamente para expor a minha opinião do pedido de adiamento, é para que realmente não se torne a ocupação do solo não se torne uma coxa de retalhos, esse plano vindo do Executivo e que tem o aval da Câmara de Vereadores. Obrigado, senhor presidente, obrigado, senhores vereadores. Muito bem. Essa presidência vai suspender os trabalhos por 10 minutos para que a gente possa, tem algumas emendas ainda, que ainda estão sendo, me parece que, protocoladas. Então, estão suspensos os trabalhos por até 10 minutos para... Daqui a pouco retornamos.